Ele é médico ortopedista, especialista em bem-estar dos profissionais que mantêm uma rotina de esforços físicos pesados, como é o caso dos esportistas e, por que não, dos vaqueiros. Para mim, um vaqueiro não deixa de ser um grande esportista. Eu viajo agora até a minha querida São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para conversar com o médico Ricardo Tunes, ele que vai nos ajudar a entender um pouco melhor dessa situação. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Giro do Boi aqui do Canal Rural. Bom dia, Mauro. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. E será um prazer poder ajudar nossos queridos trabalhadores do campo. Pois é, eu já te pergunto, o senhor recebe muitos pacientes vindo de fazendas ou não? Sim, Mauro. Eu recebo diariamente vários pacientes pessoas que trabalham no campo. E o que eles vêm em busca de quê? Quais são os problemas comuns de ordem física e, por que não, mental, fazem com que eles vão até a cidade em busca de um auxílio médico? Na grande maioria das vezes, os pacientes que me procuram, que trabalham no campo, eles vêm relatando o quê? Uma dor na coluna lombar. Esse é o caso mais comum, né? A famosa dor na coluna, aquela dor que começa na coluna lombar, perto do bumbum, que corre para a perna. Principalmente com nervo ciático, aquela coisa. Eu mesmo já tive problema de nervo ciático. Uma vez eu viajei tanto de carro, fui descer do carro, quando eu botei o primeiro pé já caí no chão. O trem dói, hein? Nossa Senhora! E normalmente esse problema na lombar é ocasionada para a pessoa que monta muito a cavalo o dia inteiro, doutor, é isso? Exato. Pessoas que montam muito, que ficam muito tempo no impacto, né, do andar do cavalo, e também pessoas que trabalham muito tempo agachado, né, um movimento de flexão do corpo, e fica muito tempo fazendo o serviço repetitivo numa posição inadequada, né, que é um dos casos de prevenção de dor na coluna, é a posição correta, né, de trabalho. Entendi. Então podemos comparar hoje um vaqueiro, um boiadeiro, um trabalhador rural a um atleta? Porque ele faz grandes esforços físicos que nem o atleta, mas eu acho que o atleta, por ele receber um auxílio de um personal, de um próprio médico ortopedista, faz até coisa mais correta do que um vaqueiro que está ali sem auxílio de um profissional no seu cotidiano, né? Exatamente. O que eu observo no dia a dia, Mauro, é isso, que os trabalhadores do campo, eles não têm muito auxílio, não têm muita orientação com relação ao trabalho correto, né? O trabalho, da postura correta, dos aparelhos, dos EPIs, né? De proteção individual. Um exemplo, o vaqueiro que fica muito tempo andando no cavalo, ele pode muito bem colocar aquela cinta lombar, que vai aliviar essa pressão. E ele também não precisa ficar 4 horas seguidas em cima do cavalo, entendeu? Então, fica um pouco, mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora em cima do cavalo, desce, pode dar uma alongada, né, dar uma esticada no corpo. O alongamento é excelente antes de começar o dia de trabalho. Ele auxilia na prevenção de lesão. Coisa interessante, né? Por exemplo, os vaqueiros, né, que acompanham a gente todos os dias, antes de fazer a sua lida campeira, manejar o gado, fazer um alongamento. E existem técnicas para isso, né? Provavelmente se eu procurar na internet como se faz um alongamento para evitar lesões na lombar. Provavelmente a gente deve ter esse tipo... Ou se o senhor puder nos fornecer alguma coisa, algumas dicas do senhor, a gente coloca no nosso site para os milhões de telespectadores acompanharem esse tipo de coisa, né? E como é que é o tratamento quando tem um problema mais agudo de uma dor, né, na lombar, por exemplo, doutor? Então, assim, a primeira dica é, quando o trabalhador do campo sentir uma dor, um exemplo da coluna, que é o mais comum, dor na coluna lombar, e essa dor persistir, durar mais que 3 dias, há necessidade de procurar um profissional especialista, como exemplo, o médico ortopedista. E aí o médico ortopedista ele vai investigar para saber exatamente qual que é a causa, ou seja, o que está levando, o que aconteceu na coluna que está levando essa dor persistente. E na grande maioria das vezes, essa dor causada na coluna é por dor muscular, né? Uhum. Ficou muito tempo na mesma posição e aí a musculatura começa a enrijecer, a famosa contratura, começa a ficar dura.
Uhum. Em alguns casos, pode aparecer também hérnia de disco, que é uma doença muito comum que acomete na região da coluna, mais especificamente na coluna lombar, que é a parte de baixo da coluna. Sei. Por isso que há necessidade de realizar um exame, né, detalhado com o médico ortopedista e o médico solicitar um exame de imagem. Um exame melhor para detectar alteração na coluna é o exame de ressonância, né? Uhum. Aqui no exemplo, nós temos uma imagem de uma coluna, né, onde essa parte branca é a vértebra, que é o osso, Sei. a parte vermelha é o disco gelatinoso, que é mole, é o amortecedor do carro, Sei, né? sei. E outra parte branca inferior também é a parte óssea, que é a vértebra. E essa parte amarela é a medula. São as inervações que saem da coluna, no caso da coluna lombar, e vão até o pé. No caso da hernia de disco, essa parte vermelha, que é o disco mole, gelatinoso, que parece o amortecedor do carro, ele vai comprimir a Desgastar. inervação da medula. Por isso que pode ocorrer, às vezes, aquela dor que começa na coluna e corre para a perna, porque a hérnia está pressionando a raiz nervosa que vai até o pé. Geralmente é o nervo ciático que é pressionado. Por isso que é aquela dor que Sei. começa nas costas e vai até o pé. A dor que corre, né? Dor ciática. Muito comum nos Pois é. pacientes. Um abraço para todo o Brasil e o mundo aqui. Pô, pessoal, para Ah, Mauro, passa um sebo de carneiro que resolve. Já escutou essa, doutor? Já. Passa sebo de carneiro que Escuto. resolve. Gente, pelo amor de Deus, o trem é sério. Ou pode resolver rapidamente ali, mas vai atrás de um problema. É complicada essa situação, não é mesmo, doutor? É verdade. A gente tem Eita. que sempre procurar Uhum. ajuda de um profissional de saúde, né? Na dúvida, não fica sofrendo com dor, né? Vá procurar um serviço de saúde, de preferência um médico ortopedista. Com certeza. Bom, a gente falando aí sobre essa questão de coluna, para quem fica muito em cima do lombo do cavalo, tá, mas tem outras situações graves também que podem acontecer na fazenda. Por exemplo, eu já presenciei, tive notícias de mortes em curral de manejo, o doutor Ricardo. O cara que prensa a mão, o dedo, quebra, escorrega, cai, leva coice, chifrada, com cortes, né, com quebraduras, né? Também não é incomum o senhor receber casos de problemas relacionados a acidentes dentro do curral de manejo. É isso, doutor? Exatamente. Eu recebo muito também trauma, Uhum. até fratura óssea de de trabalhadores rurais que tomaram coice de cavalo, coice de boi, Sim. e às vezes pode até quebrar esse osso, né? Que é a famosa fratura. Na maioria das vezes não quebra, tá? Na maioria das vezes só machuca. Essa aqui é uma imagem É assim. é uma mão, né? Aham, E aham. geralmente essa mão, o que acontece? São 5 dedos, né? O punho tem o nervo mediano. Uhum. E esse nervo mediano, ele pode inflamar. E quando inflama, ele causa síndrome do túnel do carpo, que também é muito frequente nos trabalhadores rurais que fazem movimento repetitivo, né? Um Uhum. exemplo de ordenhar leite, Sei, sei. eu já peguei muito paciente com lesão do nervo mediano, que gera um processo inflamatório, onde dá formigamento, famosa dormência na mão, dor, geralmente essa dormência é mais no período noturno. É um processo inflamatório, onde a gente consegue tratar a inflamação do nervo mediano e a pessoa consegue voltar a trabalhar sem dor. Entendi, entendi. Então, para quem está acompanhando a gente agora no Brasil e no mundo aí, obrigado. Tem algumas perguntas que chegaram aqui. A gente está batendo um papo aqui com o médico ortopedista, o Ricardo Tunes, que está nos ajudando você, pecuarista, você vaqueiro, você boiadeiro, você que trabalha no campo. Não sei se o senhor sabe, o doutor Ricardo, mas hoje temos 28 milhões de trabalhadores rurais que estão lá no campo produzindo alimento para a gente. Você vê o tamanho da população, o tamanho... E por a gente trabalhar em propriedade rural, a gente está meio longe, né? Meio distante da cidade. Então, quando acontece algum acidente, algum problema lá, fica difícil a gente ter um atendimento rápido, né? E específico de um especialista, de um médico. Então, a gente está tentando ajudá-lo a prevenir esse tipo de situação, né? E a entender a gravidade de vários problemas, como é o caso também. Olha só o que o doutor
separou para a gente. Mauro, comum desgaste nas articulações, esporão. Quem que nunca teve esporão no calcanhar? Nossa senhora, esse trem dói, hein? Torções, tendinite, bursite, hérnia de disco, osteoporose, a lista de problemas que a gente pode enfrentar é grande, doutor Ricardo. A lista de doenças que causa, assim, geralmente as pessoas que trabalham no campo, é bem grande, tá? Só que de tudo isso, o mais comum é a dor na coluna, tá? Uhum. E geralmente essa dor é causada pela contratura da musculatura. Entendo. Tá? Em segundo lugar, é tendinite, que é a inflamação dos tendões, como exemplo do ombro, do punho, de movimento repetitivo. Os trabalhadores do campo acima de 50 anos de idade, é mais comum ter o desgaste da articulação, que é a famosa artrose. A artrose é um desgaste da articulação associado a um processo inflamatório. Entendo, entendo. E já emendo essa pergunta aqui, o Zé Flávio, lá do Mato Grosso. Doutor, tem algum exercício específico que a gente consegue prevenir essas dores na lombar? E já o Leandro Forte pergunta o que eu devo ter aqui na minha fazenda para poder acudir rapidamente, tipo assim, um kit de primeiros socorros, né, para atender rapidamente a mim e aos meus colaboradores. O senhor pode ajudá-los, por favor? Com relação ao alongamento, um simples alongamento de esticar os braços, segurar por uns 2 minutinhos, 1 a 2 minutinhos, o ato de fletir, dobrar a coluna para baixo e segurar para o lado, para o outro, movimento de rotação. O segredo é sempre fazer um alongamento antes de começar a lida, entendeu? Então, você levantou, tomou café da manhã, você já vai fazer um alongamento. Com relação ao esporão, um dado interessante, quando você levanta da cama e já pisa no chão, é aí que é a primeira pisada do dia que o esporão ataca. Então, o segredo é sempre também fazer um alongamento dos pés, né? Puxar para trás, segurar, puxar para frente, antes de pular da cama e já sair fazendo as coisas sem alongamento nenhum. E com relação ao kit da farmácia, isso é interessante, tá? Eu acho que sempre bom montar uma caixinha de primeiros socorros. Lá pode ter remédio para dor, simples de pirona, paracetamol. É importante ter também gase que é aquele paninho estéreo. Quando, por exemplo, a pessoa sofreu algum corte, então você pode passar água oxigenada, algum produto para fazer a limpeza, né? Sei. De preferência, você pode fazer uma coisa simples, né? A pessoa cortou, uma dica, cortou o dedo. Lavar bem com água e sabão, tá? Água corrente. Lavar, deixar a água da torneira correr, sabão, enxuga, colocou a gaze e uma faixa. Enfaixa, e aí o correto é procurar um pronto-socorro, né? Porque às vezes precisa costurar, né? E o jeito certo é um médico costurar. Mas seria isso, então nessa caixinha de primeiros socorros, de pirona, remédio para dor, gaze, faixa, termômetro, eu acho interessante ter também, que às vezes não só trauma, né? Às vezes o nosso trabalhador está com tosse, com medo de febre, então é importante ter também o termômetro. Seria basicamente isso, né? Entendi. E é o que eu te falei, a dor, no caso da ortopedia, né? A dor persistiu mais que 3 dias, tem que procurar um auxílio, não tem jeito, né? A gente tem que avaliar, tem que ir a fundo para ver o que está acontecendo, né? Às vezes o paciente está com dor na coluna lombar, uma dor forte, e vai deixando, e às vezes uma hernia de disco que está enorme, tá grande, está pressionando o canal medular, e aí pode até ficar sem mexer as pernas, né? E aí é cirurgia de urgência. Então, na dúvida, né? Procure um atendimento médico especializado, né? Médico ortopedista, e a gente tem que sempre também agir na prevenção. Essa dica do alongamento aí antes de começar a lida do campo, eu acho que é fundamental. Entendi. Eu queria mandar um abraço aqui. Eu recebi um vídeo aqui agora do Robert Barroso. Ele tem fazenda lá em Altamira, no Maranhão. Ele mandou um vídeo para mim aqui, ó. Jamais vou mostrar esse vídeo aqui. Ele falou: Mauro, olha o perigo de uma negligência num manejo de curral. Foi um boi chifrudo, sabe esse chifre fininho? Deu-lhe uma chifrada numa mula, na jugular dela, e eles filmaram aqui. A mula morreu.
Foi na jugular e aquilo parecia uma torneira aberta. Ele falou assim, é isso que ocorre, isso pode acontecer com a gente, com o peão, e não é incomum. Nesse caso foi uma mula que morreu, podia ser a gente. Vocês estão entendendo a importância da gente tratar desse assunto para ajudar você a ter uma saúde física, mental, ter segurança dentro da sua propriedade? Não adianta você ficar só de olho no boi, no boi, no boi, no boi, e a gente que cuida do boi? E o vaqueiro, o peão, o pessoal do manejo que cuida do gado, que é o patrimônio do pecuarista? Então você, pecuarista, você gerente de uma propriedade, capataz, cobre do patrão, peça para ele te dar um plano de saúde, te ajudar em algum problema, fazer um check-up, por exemplo, né, doutor? Fazer um check-up importantíssimo. Por uma vez por ano, né? Atender, por exemplo, estender isso para a família, a patroa aí, a esposa do peão, do vaqueiro, ela precisa fazer um exame de mama, um Papa Nicolau por ano. A gente precisa estar bem. Não adianta, eu vou ficar de olho no boi, no boi, no boi. O cara que cuida do boi, como é que faz? Vai ficar aí negligenciado, vai ficar aí no escanteio? Aí o cara adoece, aí você vai ver o que é despencar a sua produção e a sua produtividade. O seu vaqueiro está doente e não tiver condições, força para poder trabalhar. Então eu acho que fica esse alerta, fica esse pedido meu aqui, como um profissional da comunicação, um pedido do Dr. Ricardo, especialista no assunto como um médico, para que a gente olhe mais por nós também. A gente precisa estar bem. A gente bem vai estar tudo bem, né, doutor? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Exatamente. E aí, o check-up, o correto é fazer check-up anual. Né? Para o homem, check-up cardiológico é essencial, tá? Fazer exame de sangue, bateria de exame de sangue, para ver se não tem anemia, alguma coisa alterada, processo infeccioso. Fazer um exame do coração, que é o eletro, um exame simples, barato, e você detecta muita alteração, risco de infarto, né? E é o que você falou, Mauro, o trabalhador do campo, estando com uma saúde boa, né, estando inteiro, a consequência vai ser na melhora na produção, né, na melhora do rebanho. Claro. Então, eu acho que vale a pena o patrão investir na saúde do trabalhador, investir como prevenção, né? E claro que se precisar de tratamento também, eu acho que vale a pena dar o auxílio, porque a gente depende, né? Um ajuda o outro, né? Pois é, porque depois que aconteceu o caso mais grave, aí não adianta chorar o leite derramado, né, pessoal? Aí a vaca vai pro brejo, aí já complica toda a situação, né? Vamos nos cuidar, tá? Acho que essa é a mensagem desse programa nessa segunda-feira aqui, no dia 29. Tem algum site, alguma rede social onde o senhor dá dicas, algumas orientações para esses vaqueiros, doutor Ricardo? Tem. O meu Instagram é Dr. Dr. Ricardo Tunes, e o Instagram da minha clínica é Clínica Controlador. Eu fico aqui na cidade de São José do Rio Preto, e além de médico ortopedista, eu sou referência no tratamento de dor crônica, né? Lá na nossa clínica eu trato muitos pacientes que sofriam com dor crônica através de técnicas minimamente invasivas, sem cirurgia. É claro que tem alguns casos que tem indicação cirúrgica, mas em 99% dos casos dá para tratar dor crônica sem cirurgia. E eu acho interessante a gente agir sempre na prevenção. Clínica Controlador. Controlador, tá? Hoje ficou mais fácil, né? Hoje com essa questão de internet, o doutor tá falando ao vivo com a gente aqui, ó. Muitas vezes você está numa fazenda lá no Maranhão, você está numa fazenda no Pará, doutor, uma orientação rápida aqui por internet, faz uma palestra aqui para os meus... existe a possibilidade para tudo, basta você querer, tá bom? Clínica Controladora é o Instagram do Dr. Ricardo Tunes, ao qual a gente do Giro do Boi do Canal Rural agradecemos nesse exato momento por bater papo com a gente lá e tentar mostrar a importância de nos cuidarmos mais, né? Muito obrigado, doutor, boa semana, viu? Parabéns aí por esse trabalho maravilhoso que o senhor desenvolve. Obrigado, Mauro. Uma boa semana a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E como mensagem final, que eu sempre falo, né, para os meus queridos pacientes, de que toda dor tem tratamento. E o melhor remédio é agir na prevenção. Então, como dica final, sempre fazer um alongamento antes de começar o trabalho da lida no campo. Maravilha, então. Muito obrigado, viu? Forte abraço.